Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite eu quero convidar você para meditar comigo à luz da Palavra de Deus, para ler esse texto, este salmo com as lentes da tua alma, do teu coração, deixando que a Palavra de Deus provoque aquilo que só ela pode provocar dentro de você. Eu leio hoje o Salmo de número 80 e eu leio a partir do verso 8 que diz: Lembra-te de quando trouxeste uma vinha nova do Egito? Limpaste os arbustos e as roseiras e plantaste uma vinha para ti. Preparaste o bom solo, as raízes eram profundas e a vinha encheu a terra. Tua vinha cresceu alta e fez sombra nas montanhas, até os gigantescos cedros pareciam minúsculos. Ela se estendeu para o oeste, na direção do mar, e para leste, na direção do rio. Então, por que não proteges mais tua vinha? Os viajantes pegam uvas à vontade, porcos selvagens correm através dela e a esmagam. Os roedores mordiscam o que sobrou. Senhor dos exércitos de anjos, transforma nosso caminho, descobre o que aconteceu e cuida da tua vinha, que plantaste com tanto carinho, a vinha que criaste a partir de um broto. Aos que se alegram de vê-la incendiada, mata-os com um olhar. Depois, segura na mão daquele que foi teu filho favorito, que criaste até a idade adulta. Nunca mais viraremos as costas para ti. Dá vida a nossos pulmões, para que possamos gritar teu nome. Deus, faz-nos voltar e faz brilhar a tua face sobre nós, e assim seremos salvos. Eu não creio em um Deus que age para com a humanidade de uma maneira determinista e fatalista. Eu quero dizer com isso que eu não acredito em um Deus que faz uma microgestão do universo, do cosmos e da nossa vida. Um Deus que predeterminou tudo aquilo que vai acontecer nos mínimos detalhes. Um Deus que tudo o que acontece na humanidade tem o toque, tem o dedo dele. Eu não creio nisso, porque eu acho que a gente incorreria em alguns erros lógicos, teológicos bastante graves. E certamente Deus se tornaria o autor do mal. Trazendo para um contexto prático, eu não acredito que Deus ele causa o câncer em uma pessoa para que ela possa aprender algumas lições na sua vida que ela não aprenderia caso ela não tivesse o câncer. Eu não acredito que Deus ele provoca uma bala perdida que acerta uma criança para que a família, para que a sociedade talvez pudessem aprender algumas lições para com esse tipo de atitude. Eu não acredito num Deus que deliberadamente ele causa fome no mundo para que a gente possa aprender algumas lições como humanidade, aprender a sermos mais humanos, solidários e generosos. Não, eu não acredito nesse tipo de microgestão, nesse tipo de determinismo, nesse tipo de fatalismo, porque eu seria obrigado a entender também que Deus é o autor das grandes atrocidades que assolam a nossa humanidade. Eu dou dois exemplos. O Holocausto, situação terrível da Segunda Guerra Mundial, em que milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás. Eu acho que Deus ele não foi o causador desse tipo de mal. E também cito as duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas, que mataram milhões de pessoas. Eu também não acredito que Deus ele seja a causa desse tipo de mal. Eu penso que existe um pecado no mundo, um pecado com P maiúsculo, que assola a nossa raça, assola a nossa humanidade, e que Deus ele não é o causador desse mal. Nós temos a nossa responsabilidade em relação ao mal que nós mesmos humanos praticamos. Diante dessa responsabilidade, fica mais fácil compreender que esse Deus que age na humanidade, que age de maneira salvífica para com nós humanos, ele age na história. E ele age na história com intuito, com desejo de nos trazer salvação, de nos redimir e de nos amar. E amor, dentro dessa relação entre Deus e a humanidade, só pode acontecer quando há a possibilidade da liberdade.
Caso contrário, não seria amor, seríamos um monte de robôs pré-determinados a simplesmente amar Deus. E talvez você esteja se perguntando, puxa, mas Deus não é soberano? Ele é tão soberano, no meu ponto de vista, tão soberano, que ele não precisa ser soberano só quando ele faz a microgestão de todos os acontecimentos que acontecem na vida. Mas ele é soberano, inclusive, principalmente, quando ele sabe lidar com as questões históricas e as variáveis históricas possíveis de acontecer ao longo da história da humanidade. E mesmo diante dessas variáveis, ele não perde assim a sua soberania. E a história caminha e continua a caminhar para que o reino de Deus um dia se manifeste plenamente, apesar e a despeito de todas as variáveis e todo o mal que a humanidade, nós, podemos causar. Nesse sentido, quando eu olho para este salmo e eu vejo essa metáfora dessa vinha, eu penso que nós devemos estar dispostos a vivenciar a experiência da poda. Novamente, Deus não vem colocar um câncer na nossa vida para que a gente aprenda alguma coisa. Deus não promove o mal na nossa existência para que a gente aprenda algumas liçõezinhas. Mas diante dessa vida marcada pelo pecado, nós podemos nos sujeitar a esse Deus que, diante das escolhas que nós fazemos, diante do mal que nós mesmos causamos, ele ainda é gracioso, ele é misericordioso para agir na nossa vida, nos podando. Deus usa a vida e a vida usa tudo, como diz uma canção da banda Resgate. Eu penso que isso é muito verdadeiro. Diante dos males que nos assolam, esses males, essas dores, o nosso choro, tudo isso é usado por Deus para que Ele venha nos podar, para que nós possamos crescer cada dia mais na graça e na misericórdia dEle. E Ele não faz isso de maneira cínica, como quem morde e assopra. Porque nós temos uma responsabilidade nesse processo. E uma vez assumindo a nossa responsabilidade dos nossos passos, das nossas decisões, nós ainda podemos nos sujeitar a um Deus amoroso que vai usar tudo o que acontece na nossa vida para que a misericórdia e a graça dele possam se manifestar ainda mais em nós. Para quem sabe, nos tornarmos mais sensíveis às dores e os males que assolam a nossa humanidade, mais sensíveis com as chagas abertas da humanidade que continuam a sangrar, mais sensíveis para termos um olhar ao próximo, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, mais sensíveis para amarmos como Deus nos ama. Deus não é indiferente à nossa dor, Deus não é indiferente ao nosso choro, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele é Deus conosco, Ele inclusive é Deus ferido, Ele é Deus crucificado, que se identifica com o nosso sofrimento e participa conosco das nossas dores. Que nós possamos nos sujeitar a sermos podados por Deus através das feridas que a contingência e a vida nos promove, que possamos nos sujeitar a esse cuidado, a esse amparo, a essa proteção do Senhor, para que nos tornemos dia a dia mais parecidos com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você e por mim. Pai, que possamos, Senhor, ser humildes diante de Ti, humildes diante da existência, humildes diante das dores que nos assolam e nos machucam. E que no meio dessas dores, Pai amado, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a nos entender diante da dor, a entender o nosso próximo diante da dor, a entender melhor a nossa humanidade diante da dor, que nos tornemos mais solidários, mais sensíveis, mais misericordiosos, mais graciosos, que possamos desfrutar deste amor que não desconsidera a responsabilidade, que não desconsidera um agir ético. Que seja assim comigo, que seja assim com todos nós, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.